Fala investidor, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de receita, lucro e patrimônio líquido. Três conceitos importantíssimos para quem de repente busca não só ser um investidor, mas quem sabe abrir até mesmo a sua própria empresa. Então, durante esse vídeo eu quero destrinchar esses três conceitos com vocês de uma forma simples, porém coesa e coerente. E eu vou direto ao ponto. O que é receita? Receita é tudo aquilo que entra na empresa proveniente da venda dos seus produtos ou serviços. Então pensa que você, por exemplo, tem uma padaria e você vende 100 bolos a R$50 e você teve logicamente um faturamento de R$5.000. Esses R$5.000 é a sua receita. Existem dois tipos de receita: receita bruta e receita líquida. Receita bruta é o total vendido dos seus produtos sem nenhum desconto. Já a receita líquida é a receita bruta menos os tributos que você pagou relacionado à venda, os impostos sobre a venda que você fez, as devoluções e os descontos que você concedeu aos seus clientes. Isso é a receita líquida no caso. Então, receita, é muito importante que você entenda isso. Por exemplo, imagina um garçom que ele ganhou R$1.000 de gorjeta durante um mês. Porém, ele tem que pagar R$150 para o pessoal da cozinha. Então, a receita bruta que ele teve foi R$1.000. A receita líquida, você vai fazer essa receita bruta menos os R$150 que ele tem que pagar para o pessoal da cozinha, por exemplo, os descontos e impostos. Ele ficaria, no caso, com apenas R$850 desses R$1.000 que ele teve como receita total. Esses R$850 é a receita líquida que, nesse exemplo, esse garçom possui. Então, a receita não é lucro. A receita é a porta, digamos assim, é a porta de entrada do dinheiro na empresa, antes de haver os descontos. E aí, beleza. O que é lucro bruto? Quando a gente fala de lucro bruto, a gente está falando basicamente da receita líquida menos os custos diretos de produzir aqueles produtos. Ou seja, os custos com matéria-prima e com mão de obra. Então, o que é o lucro bruto? Lucro bruto é a receita líquida menos os custos diretos para produzir aquele produto. Ou seja, mão de obra e a mão de obra ali e a matéria-prima. Então, imagina lá, você vendeu R$5.000 em bolos. E aí você gastou R$2.000 em ingredientes e com o salário do padeiro, por exemplo, do confeiteiro lá. Aí ficou R$3.000 para você. Esse foi o seu lucro bruto. Aí, ok. O que é o lucro operacional? Ou EBIT, né? EBIT. O lucro operacional, ele é o lucro bruto menos as despesas operacionais que você teve, né, para fazer a empresa, as despesas que você teve para fazer a empresa funcionar. Por exemplo, o aluguel, o salário das pessoas que trabalham ali no administrativo, o marketing, as contas. Então, basicamente, o lucro operacional, EBIT, é o lucro bruto menos as despesas operacionais que você tem. Então, imagina lá que o lucro bruto que você teve foi R$3.000. Você pega esses R$3.000 e diminui R$1.500, relacionados, por exemplo, ao aluguel e conta de luz. Esses R$1.500 que ficou desse cálculo é o lucro operacional. Beleza. Entendemos o que é o lucro bruto, o que é o lucro operacional. Tem um indicador chamado EBITDA. E basicamente é o lucro operacional somado com a depreciação e a amortização. Tá, o que é isso? Depreciação, por exemplo, você comprou uma máquina de R$10.000 e ela, a cada ano ela tem uma depreciação, ela desvaloriza um certo valor. Por exemplo, você pagou R$10.000 nela de uma vez, mas a cada ano ela perde valor. E isso tem que ser colocado digamos assim, nos lançamentos contábeis da empresa. Então, por exemplo, você vai colocar o valor da depreciação lá. A amortização é a mesma coisa, só que, por exemplo, relacionado a softwares, não é algo físico, mas tipo a softwares, a patentes, que também se desvalorizam ao longo do tempo. E você tem que colocar essa amortização lá.
E você tem que lançar isso né, contabilmente lá na tua empresa. E basicamente, o EBITDA, o que ele faz? Ele pega esses descontos que tem de amortização e de depreciação e ele retorna, ele soma esses valores novamente lá no lucro operacional. Porque isso já é descontado lá no lucro operacional, junto com as despesas operacionais. Isso já conta como despesas operacionais. E o EBITDA, o que ele faz? Ele soma esses valores novamente lá no lucro operacional. E por que ele faz isso, basicamente? Para que possa ser comparado. Digamos assim, você é um acionista lá da Bolsa, você quer comparar várias empresas de um setor. Por exemplo, só que algumas empresas têm mais máquinas, outras empresas têm menos máquinas, sabe? E quando se tem esse desconto da depreciação, da amortização, fica difícil você fazer essa comparação entre empresas. Então você, digamos assim, ignora esse valor que é descontado, que não é um valor real, porque não sai do caixa da empresa, mas é um valor que você tem que colocar lá, dizendo, ó, a máquina perdeu tanto de valor por ano. E aí você retorna isso no lucro operacional novamente, para que possa haver ali uma comparação entre as empresas, por exemplo, sabe? De um mesmo setor. Aí beleza, a gente entendeu o que é lucro bruto, o que é lucro operacional, EBITDA, o que é esse EBITDA, né? Que é essa soma da amortização e da depreciação, né? Ali no lucro operacional, e daí a gente chega no lucro líquido. O que é o lucro líquido, basicamente? É o lucro operacional, tirando os juros dos empréstimos que a empresa toma e os impostos que incidem sobre o seu lucro. Então, digamos assim, é o último desconto que existe, né, no lucro da empresa. E aí você chega ao lucro líquido. Então, por exemplo, você está ali, voltando àquele exemplo lá dos R$1.500, né? Você teve lá R$1.500 de lucro operacional. Você começou lá com R$5.000 de receita, certo? Agora você já está aqui em R$1.500 depois dos descontos. Você está lá em R$1.500 de lucro operacional. E aí você tira R$300 de juros, você tira mais R$200 de impostos. Você fica com R$1.000. Esse é o lucro final, o lucro líquido. Depois de todos os descontos que você teve. Aí beleza. Aí a gente chega no patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é como se fosse uma fotografia daquele momento da empresa. Então, digamos assim, a conta é simples. Pega tudo que a empresa tem de ativos, tudo que a empresa possui, menos tudo que ela deve, todas as dívidas que ela tem. O que sobra é dos sócios da empresa, né, e é o capital próprio deles. Né? Então, se quer saber o patrimônio líquido de uma empresa, pegue tudo que ela tem de ativos, tudo que ela possui, menos tudo que ela deve, você vai chegar no resultado do patrimônio líquido daquela empresa. Então, um exemplo seria, por exemplo, você tem uma casa de R$400.000, mas você ainda deve 250 mil de financiamento. No caso, o seu patrimônio líquido é de R$150.000. Aí beleza, como que o patrimônio líquido cresce? É através dos aportes dos acionistas e também quando ela não distribui todo o seu lucro em dividendos, mas deixa um pouco lá no seu caixa, que ao longo dos anos vai ali, digamos assim, rendendo mais, engordando o patrimônio da empresa. Tá, e qual que é a relação entre essas três coisas para finalizar esse vídeo? Na receita, a receita, por exemplo, o investidor quando ele vai analisar uma empresa, por que ele olha receita, lucro, patrimônio líquido? Porque através da receita ele consegue ver se a empresa está crescendo e se a empresa está vendendo mais. Sabe o tamanho e o crescimento da empresa. Então, poxa, a empresa está conseguindo vender mais? E ele consegue também ver as margens, ou seja, ele consegue ver, por exemplo, através do lucro operacional, através do lucro bruto operacional e do líquido, dividido pela receita líquida, ele consegue ver a eficiência da empresa. Quanto, por exemplo, de cada R$1 vendido, quanto que sobra em cada etapa. Sabe, ele consegue ter essas margens. Então, ele tem a margem bruta, a margem operacional, a margem líquida da empresa. O EBITDA serve para você comparar as empresas, né? E o patrimônio líquido, ele serve de base para você calcular o ROI, que é o retorno sobre investimento, que basicamente, para cada R$1 que os donos têm investido dentro da empresa, quanto que isso devolve de lucro por ano. Então, é muito importante que você saiba essas três coisas, né? Tanto lucro, tanto receita, quanto lucro, quanto patrimônio, porque quando você for analisar uma empresa, você vai ter que olhar esses indicadores para ver a saúde da empresa. Que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha feito sentido para você.